Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre as eleições 2024, né? E dando sequência à nossa saga eleitoral, né? De entrevistar aqui os, né, candidatos e candidatas dessas eleições, eu estou com a Vanusa, né? Ela que é candidata a vereadora pelo PSOL em Itapecerica da Serra. E vamos aqui bater um papo, conversar um pouco sobre a sua candidatura, propostas e muito mais. Enfim, Vanusa, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme. Primeiro, eu quero agradecer por esse momento, por esse convite, né, da gente poder estar falando um pouquinho sobre nossa candidatura. Como você colocou, eu sou Vanusa, estou candidata pelo PSOL aqui em Itapecerica da Serra. Eu sou professora na rede municipal e na rede estadual de ensino. Estou presidenta do PSOL desde março deste ano, onde nós passamos aí a compor o diretório, a organizar esse diretório para que o pessoal pudesse ressurgir das cinzas aqui em Itapecerica da Serra e que pudéssemos ter candidaturas que realmente represente e defenda a nossa classe. Então, estou como presidente aqui do PSOL Itapecerica da Serra. Perfeito. E vamos, né, claro, falar, né, bastante aí da educação de Itapecerica. E começando as perguntas, né, hoje, quais são os problemas e as contradições que a educação municipal aí de Itapecerica da Serra enfrenta? Aqui da Itapecerica da Serra a gente tem uma problemática gigantesca em relação aos olhares mesmo do que é necessário de uma educação de qualidade, que realmente atendam à realidade dos nossos estudantes, né? Em 2019, na rede estadual, nós tivemos um problema com os fechamentos de sala. O Estado anunciou que iam ser fechadas 57 salas, 53 salas, não me recordo o número exato, mas ele fez esse anúncio de que iam ser fechadas. E aí a escola em que nós estávamos trabalhando, inclusive eu sou professora de matemática na rede estadual, e uma das salas que nós estávamos trabalhando ia ser fechada, era um nono ano. Isso, assim, antes das férias, chegou esse comunicado de que uma sala ia ser fechada. E aí, esse fechamento de sala, como procede? Eles fecham uma turma, e das 4 turmas que tinham, esses alunos dessa sala que foi fechada, eles dividem ali nas outras 3 turmas que sobraram, que restaram. Sem respeitar o número excessivo já de alunos que tinha, sem respeitar os alunos, inclusão que nós tínhamos. Aí foi o meu primeiro contato com o deputado Gianazzi por conta da lei que ele colocou de que salas de aulas com alunos de inclusão, o número de alunos devia ser reduzido. Nós chegamos a comentar, a discutir sobre isso, e eles alegam que essa lei não tinha sido regulamentada. Então, quando a gente voltou das férias, a gente até achou que nas férias iam parar com o fechamento, que nada ia acontecer. Quando a gente retornou das férias, ainda estava esse assunto, e eles iam fechar a sala sem comunicar aos pais. Então, em uma reunião, a gente conversou com os pais, explicou o que estava acontecendo, e aí nós fizemos um grupo com os pais, com representantes de pais, representantes de alunos, representantes de professores, e nós fomos até a diretoria de ensino e conversamos sobre isso, protocolamos um documento lá, e com isso, de todas as escolas, de todas as salas que haviam sido anunciadas do fechamento, essa sala não foi. Essa foi uma primeira luta que nós começamos aqui. Logo em seguida, a meados de agosto, começaram, então, a questão das escolas de período integral.
Eles vêm de cima para baixo, sem informar a comunidade. E aí começou mais uma luta, que foi contra a transformação das escolas de período integral. Porque a diretora, o processo ele era exatamente assim: os diretores escreviam a escola para este processo antes de comunicar à comunidade, antes de consultar a comunidade. E depois da escola inscrita, eles consultavam. Começamos a conversar com a comunidade escolar era totalmente contra, o conselho de escola foi contra. Na época, foram 25 conselheiros participando dessa reunião, né, deste conselho, 17 votaram contra, e mesmo assim permaneceram o processo como se a comunidade estivesse a favor, passando por cima. Conseguimos impedir momentaneamente, né, que essas escolas virassem escola de período integral, porém logo veio a pandemia. E aí, com a questão da pandemia, passaram-se por cima de tudo, e várias escolas aqui em Itapecerica se tornaram escolas de período integral. Não respeitando os trabalhadores, não respeitando a educação de jovens e adultos, fechando-se salas, inclusive, porque a escola, quando se torna escola de período integral, ela não tem o noturno, né? Eles não tinham o noturno. E aí foram muitos fechamentos de salas. E há pouco, estamos passando novamente, né, com as escolas cívico-militares. Não sei se você também ficou sabendo, então a gente fez um movimento. Aqui em Itapecerica da Serra, escola estadual, são aproximadamente 31 escolas. Né? Dessas escolas, 7 escolas, pelo mesmo processo que eu te falei, esse processo antidemocrático, a direção escreve a escola sem conversar, sem consultar a comunidade escolar. Então, dessas escolas, 7 escolas foram inscritas para se tornar escola cívico-militar. Fomos nas escolas, inclusive aqui em Itapecerica, dessas 7 escolas, nós conseguimos visitar 3 escolas, e a comunidade, como a gente falou para você, a comunidade encontra, mas eles não escutam a comunidade, eles vêm de cima para baixo mesmo. Isso no âmbito das escolas estaduais. No âmbito das escolas municipais, estamos sofrendo aí com a desvalorização do profissional, e quando não há valorização, o que acontece? O profissional tende a ir para o município que valoriza. E aqui nós estamos tendo um número gigantesco de exoneração por conta dessa desvalorização, salas assim sendo fechadas, tendo que ser divididas para suprir a demanda, tendo que pedir para professores dobrarem, enfim. Eles fizeram agora há pouco como que foi? O nosso plano de carreira. E aí, esse plano de carreira da educação, do magistério, não passou. Eles contrataram uma empresa, mesmo tendo um grupo para tratar sobre o nosso plano de carreira, mesmo tendo todo esse estudo durante 2 anos, o que eles fizeram? Eles contrataram uma empresa e pagaram para essa empresa mais de R$600 mil para que esse plano pudesse sair da gaveta, e mesmo assim não saiu. E com isso a gente acaba tendo aí essa falta dos profissionais, porque quando o profissional não é valorizado, ele tende a buscar valorização em outros municípios, né? Essa é um pouquinho da introdução que eu faço para você do município aqui de Itapecerica da Serra. Tá certo. Vanusa, você coloca uma questão de suma importância aqui, né, que é a quantidade de alunos na sala de aula, né? Eu também já fui professor, né, e eu tive sala que eu tive 2 listas de chamada, embora 80% dos alunos, né, não compareciam. E eu queria te perguntar o seguinte, né, qual deve ser o limite de quantidade de aluno numa sala de aula, né, para que se possa desenvolver, né, uma aula aí de qualidade?
Ó, vou ser bem sincera. Aqui no caso eu vou falar em relação aos sonhos, né, que a gente deve ter. 25 alunos eu acho que para ter uma educação de qualidade, para que atendam realmente o conhecimento, para que a gente realmente priorize, né? 25 alunos seria o ideal, mas é claro que não conseguem suprir essa necessidade, e as listas deveriam ter ali no mínimo, né? Aliás, no máximo, 30 alunos. Porém, não é isso que acontece. Como você mesmo colocou aí, tem diários que ultrapassam todos os limites mesmo, e isso gerando até mesmo, por conta desse número gigantesco que a gente tem dos alunos, de todas as demandas que cada um tem, e aí o professor acaba tendo que suprir essas demandas, muitas vezes sem formação, dentro dos alunos que são colocados, que estão ali, né? Por exemplo, vou citar aqui os alunos que autismo, todas essas demandas que aparecem para a gente e que não nos dão um recurso, uma formação de verdade para que a gente possa também atendê-los dentro da questão pedagógica. Eu acho importante também colocar que falta muito essa questão, eles colocam a gente o tempo todo em sala de aula e deixam de nos colocar aí a formação, de ter esse que é mais do que necessário, né, para que a gente possa garantir esse aprendizado aos alunos. Então, vai aumentando de acordo com o ensino médio, e aí é onde eles ultrapassam, né, todas as barreiras. Então, no sentido que nem você colocou, às vezes existe uma desistência. Então, teve ali uma desistência ou um abandono, isso já estou falando lá para a questão do ensino médio, né? Um abandono. Aí o que eles fazem? Vamos fechar a sala, porque aí dentro daquelas 3 salas que tinham, se tornam 2 superlotadas, sem respeitar, sem priorizar o aprendizado desse aluno, e sem colocar também a questão da saúde do profissional que ali está. Então, tem o ideal e tem realmente, como você colocou, aquele que eles colocam, mas mesmo assim, eles ultrapassam, viu? Eu vou usar aqui a questão, por exemplo, do berçário. Se a gente tivesse mesmo, como deveria ter, 5 crianças para um profissional. Você acha que isso acontece? Claro que não acontece. Por quê? Porque as pessoas não se colocam ali, né? Acabam suprindo um outro profissional. Vou usar um exemplo aqui para você. Maternal 2, que aí já é uma outra idade, né? Que ele vai até os 3 anos. Maternal 2. O máximo de alunos ali por profissional, 20 alunos, ultrapassam. Então, teria que ter um segundo profissional, teria que ter um professor ali para estar dividindo, porque são várias responsabilidades que a gente tem, dependendo da demanda, né, da faixa etária dessa criança. Então, é bem delicada essa questão da idade, e este número de sala de aula tem que rever, tem que estudar mesmo, tem que se colocar matematicamente falando, e todos os pontos negativos que isso acaba emplacando, né? Eles precisam entender isso, porque quando eu volto a repetir, quando a gente está falando de uma educação de qualidade, priorizando mesmo a educação em um município, isso é fundamental. Você vai respeitar essa demanda e você vai entender a necessidade dessa redução de alunos em sala e dessa valorização do profissional também. Certo. Você falou aí das crianças, né, com PCD, né? Hoje Itapecerica oferece, né, recursos para essas crianças poderem, né, aprenderem, né, na escola? É uma situação bem complicada, como eu coloquei para você, falta formação para a gente, faltam esses especialistas. O que acontece, Guilherme? Eles não valorizam, eu vou colocar, não valorizam no sentido assim, eles não dão tanta importância para a educação infantil. Muitas vezes o professor da educação infantil, ele já sinaliza
alguns pontos e eles não valorizam ou não se atentam a esses sinais que o professor vem dando, porque o professor não tem como diagnosticar, então ele vai sinalizar. E aí teria que ter essa troca com um profissional capacitado, esse especialista, para que a gente pudesse já avaliar lá na educação infantil, para não agravar mais estas situações, né? Então, eles vão começar a ter um olhar mais detalhado lá no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Então, ali eles começam um olhar, os especialistas. Muitos casos, se tivesse esse olhar todo cuidadoso lá na educação infantil, muitas coisas poderiam diminuir, reduzir, né, com esses especialistas. Só para você ter noção, no dia 8 de maio, que foi aniversário de Itapecerica da Serra, saiu uma reportagem dizendo que aqui no município não tem especialista para diagnosticar os casos de autismo. E aí as famílias ficam sem condições, porque daí tem que procurar especialistas particulares, porque o município não supre essa demanda. E aí, o que acontece? As crianças vão passando o tempo, coisas que poderiam ser reduzidas, como eu falei para você, lá no início de suas vidas, acabam protelando e chegando a uma idade mais avançada, né? Então, não tem esse olhar, não. E chegando no estado, na rede estadual, que aqui em Itapecerica, a rede estadual atende o Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º, e depois ensino médio, que vai do 1º ao 3º ano. Chega na rede estadual, aí complica muito mais, porque ali a criança já está com uma idade mais avançada, e nós não temos esse suporte. Eles alegam que, quando a gente coloca essa demanda, eles alegam que é a família que tem que recorrer, a família tem que realmente ir ao Ministério Público e denunciar. E mesmo as famílias que têm essas instruções, que vão, o processo é muito lento. Então, essas crianças, de verdade, não são assistidas como deveriam ser. Certo. E, Vanusa, fala um pouco aí das demandas, né, dos professores aí em Itapecerica. Você falou aí o plano de carreira, gostaria que você, né, falasse um pouco sobre isso, né? Enquanto você fala, eu vou pegar um casaco aqui para mim, que tá frio, mas pode falar à vontade. 10 segundos. Pode falar. Tudo bem. No município, aqui na rede municipal, os professores, nós temos os professores, os PDIs, né, professores de desenvolvimento infantil, que atendem, como eu coloquei para você, o maternal. Nós temos professores que a gente tem a nomenclatura que aí atende Jardim 1 e Jardim 2. Temos o P3, que atende do 1º ao 5º ano. Temos os P4s, que são os professores de artes, de inglês, de educação física. E aí, o que acontece? A gente estava fazendo aqui o levantamento, eles trabalham, nós trabalhamos, então a nossa carga horária é diferente. São cargas horárias diferentes de todas essas nomenclaturas que eu fui citando para você aqui. E aí, por conta dos professores que eles colocam, com os professores especialistas, que são os P4s que eu citei para você aqui, de inglês, educação física e o professor de arte, eles colocaram para que o professor passasse a ter uma carga horária, trabalhasse como hora-aula, assim como acontece na rede estadual. O professor trabalhar como hora-aula. Eu vou usar o meu exemplo como professora de educação infantil. Eu tenho que trabalhar 24 horas semanais, né? Então, para eles entendem, no mês, mensalmente, eu trabalho 120 horas relógio. E aí, com essa alteração que teve de hora-aula,
Eu ganho no meu Olerite, eu recebo por 108 horas aulas. E aí, isso acaba surgindo algumas dúvidas, porque nós temos lá o entendimento de que a gente trabalha mais do que ganha, né? E essa é uma demanda, é uma dúvida que foram questionados por vários professores. Eu estou citando o meu, mas o P3, que a carga horária dele é de 30 horas, acaba sendo um número maior, né? Ele trabalha um X hora e recebe por menos, porque não pagam por hora, pagam por hora aula. E aí esses questionamentos já foram feitos, a gente fez para o sindicato, a gente fez esse questionamento até mesmo para o RH, e nunca foram respondidos sobre isso. Então, só para você entender um pouquinho, a impressão de que nós temos, quanto professores da nossa carga horária, é que nós trabalhamos mais do que recebemos, do que somos ali valorizados, entendeu? Então, os professores, aí eu volto a falar, e sem o plano de carreira, sem essas respostas que são necessárias, sem essas evoluções que a gente precisa, garantida no nosso salário, os professores vão abandonando o município de Itapecerica da Serra, né, a rede municipal, e está nessa situação em que a gente está aqui, sem professores, eles implorando para que os professores possam dobrar, né, dobrar para poder segurar a demanda que eles têm de salas que não tem um professor realmente atribuído, não tem um professor atribuído, fica sempre trocando de professores, substituindo ali, só para tentar suprir essa demanda que tem aqui no município. Certo, então já, né, devidamente agasalhado aqui, né, tá frio, né, tá aí, o tempo aí tá louco, né, 30 graus aí num dia, 12 no outro. E continuando aqui a nossa conversa, ô Vanusa, né, falar um pouco das escolas cívico-militares, né, que você citou. Como que você vê esse projeto e qual que é a grande preocupação aí, né, das escolas cívico-militares? Guilherme, como eu coloquei aqui anteriormente, é antidemocrático, né, para a gente já começar, esse processo ele é antidemocrático, ele começa aí por uma inscrição feita pela direção, sem uma consulta como deveria ser, diante do trabalho que a gente fez de conversar com algumas comunidades, a gente percebe que a comunidade não é a favor, e pedagogicamente falando, como eles desvalorizam tanto, recusam investimento na educação, recusam investimento em um profissional, mas para suprir esse projeto que eles tanto querem, ali eles colocam rios de dinheiro, né, para poder pagar um profissional que nada tem a ver com o pedagógico. O nosso problema indisciplinar que acontece nas escolas, esse efeito esse sucateamento da educação. As escolas, mesmo as escolas que se tornaram PEIs, porque todas essas escolas que estão indicadas aqui, 7 escolas que estão indicadas para serem escolas cívico-militares, elas são escolas de período integral. E são escolas que não têm um espaço apropriado, entende? Para um aluno ficar ali o dia inteiro, para um aluno se alimentar. A alimentação já não é uma alimentação como deveria ser. Eles acabam querendo encantar a periferia, dizendo que o certo é colocar o policiamento. E não é. Eu sou totalmente contra, né? Não tem como substituir ali um professor. Primeiro, eles já começaram a sucatear quando eles começaram a fazer as alterações à reforma do ensino médio, os itinerários informativos, colocando esses itinerários informativos e tirando algumas disciplinas que eram essenciais. Aí agora eles retomam colocando que, por exemplo, o policial para dar uma disciplina para estar ali suprindo uma demanda que pode ser feita pelo profissional da educação. Então, não tem lógica.
A gente percebe o quanto isso vem de cima para baixo, passando por cima mesmo, e querendo levar, e querendo fazer com que a gente engula mesmo. Outra coisa, essa maneira que eles quiseram colocar está bloqueado, porque eles não podem ir além, né? No momento, não, eles não podem continuar. Mas a gente sabe que a gente não confia na justiça, e quando eles querem, eles conseguem passar por cima, assim como foram das outras escolas, sem respeitar a comunidade escolar. As comunidades que a gente foi visitar, conversar, que a gente teve essa conversa nos bairros dessas escolas que estão indicadas, são totalmente, os alunos são contra, os pais são contra, só que como eles não passaram a informação para os pais, eles já abriram para que os pais respondessem lá ou sim ou não, sem deixar que tivesse um debate, sem deixar os pais colocarem as opiniões, o que eles pensam, eles querem que realmente se transforme, mas nós vamos continuar na luta contra esse momento aí que eles estão querendo. A gente vai continuar na luta. Certo. Já que nós estamos falando de eleição, né? O político que propôs, né, que defende isso, né? Ele alguma vez já pisou dentro de uma escola, né, para poder, né, falar, né, colocar em prática uma bobagem dessa? Bem falado por você, né? Só quem está no chão da escola é que conhece realmente todos as suas mazelas, né? A necessidade também, as coisas que deveriam acontecer, esse espaço democrático que deveria ser, né? Assim como o conselho de escola deveria ser democrático, e com o que eu citei aqui em relação ao projeto de ensino integral, você percebe o quanto eles são antidemocráticos, né? Eles, que eu digo assim, a direção que lá dentro está. O conselho, o Grêmio Estudantil, o quanto o Grêmio Estudantil é importante neste processo, Guilherme, e o quanto eles são impedidos de pensarem, impedidos de colocarem seus projetos na prática. Isso acontece muito dentro das escolas, e isso não é falado. E como você colocou, as pessoas que elaboram um projeto desse nunca pisaram no chão da escola. Como foi falado, por que um projeto deste não é escrito e falado que vai ser desenvolvido em uma escola particular? Por que sempre só na escola pública? Por que na escola pública? Por que na periferia? Por que onde eles mais precisam e são menos vistos ali, né, como deveria? Além desse processo ser inconstitucional, que ele é inconstitucional, e por isso que eu falei para você da questão dos processos, eles não respeitam, mesmo sendo inconstitucional, eles passam por cima. Que é inconstitucional, eles já estavam sabendo, mesmo assim eles estavam com tudo, dando continuidade aí nesse projeto. Essas pessoas precisavam sim entrar em uma escola e realmente fazer um levantamento, um estudo de verdade de toda a necessidade que temos, que os alunos têm, que os nossos alunos, os nossos moradores aqui, os nossos munícipes, os nossos jovens, o que realmente eles precisam. Eles precisam de qualidade, eles precisam de uma merenda. Vou citar aqui para você. Aqui em Itapecerica da Serra, a única escola central que que continuou sendo escola regular, só tem uma escola que permaneceu sendo regular aqui no município. Essa escola teve que fechar vários espaços, várias salas que eram usadas, né, como biblioteca, teve que reduzir a biblioteca, teve que fechar outras salas para poder atender a demanda desses alunos que não querem e não podem e não conseguem estudar uma escola PEI, porque o horário do PEI é totalmente
oposto, né? Eles iniciam lá às 2h15 e vão até às 9h15, até à noite. Então, aquele jovem que precisa trabalhar ou que quer fazer um outro curso, ele acaba sendo impedido. Então, ele vai em busca de uma escola regular. Essa escola que eu estou citando aqui para você, ela tem alunos do Taboão, ela atende alunos do Embu-Guaçu, ela atende alunos de outros municípios aqui da região, por conta dessa questão das escolas PEI. Você imagina, então, uma escola cívico-militares, aí que eles vão passar por cima mesmo de toda a necessidade, vão querer impor como deve ser, e essa mesma escola, para você ter noção, nós sofremos aqui com uma rocha que tem atrás que tinha atrás da cozinha, tem atrás da cozinha, que hoje não é mais cozinha, né? E aí a escola teve que ficar interditada, nós passamos por um processo de ter que usar um outro prédio, uma situação muito difícil, por conta da estrutura dessa escola, e os alunos ficaram quase 2 anos sem alimentação, só com comida seca, só com alimento seco, só com aquela bolachinha, de vez em quando uma fruta, um suco. Você acredita chegou a ser quase 2 anos e não providenciaram como uma emergência, porque a alimentação é fundamental para o ser humano, né? E ali muitos alunos passando mal, muitos alunos passavam mal, Guilherme, falando assim para você, você não tem noção o quanto era desesperador, alunos passando mal e você percebia que eles iam para a escola sem a alimentação, e chegavam na escola, não tinham a alimentação adequada. Então, essa é um pouquinho da problemática que a gente encontra, e aí, sem ser essa escola, imagina sendo uma escola tratando os alunos como tratam, né? Eu acredito que os alunos são, vou usar aqui a questão, já são, às vezes, invisibilizados, né? Eles deveriam, a necessidade deles deveriam ser priorizadas, e não são. E aí eu fico imaginando, dentro desse projeto aí inconstitucional, como seria? É triste a realidade, mas como eu coloquei, a gente vai lutar para que isso não aconteça. Ô Vanusa, em época de eleição, né, sempre aparece os políticos falando que vai defender as eleições. Acho que aí a educação, né, eu acho que, né, aí em Itapecerica não deve ser diferente disso. Eu queria que você falasse um pouco aí das propostas dos candidatos, né, para a educação e quais são os limites, né, que essas propostas têm. Ai, Guilherme, como foi bem colocado para você, em todas as eleições, né? O marketing que educação é prioridade, educação é a base, educação, como você colocou, todos conseguem falar isso, mas poucos conhecem ali o chão da escola, né? Bem colocado por você. Aqui em Itapecerica, a gente tá tendo aí hoje, como eu coloquei para você, lá em março a gente fez uma reestruturação do PSOL, para que a gente pudesse apresentar as nossas candidaturas e defender o que realmente a gente acredita, e sabendo que não basta estar lá, porque a luta ela é contínua, a luta você não precisa, a questão só de você ter uma cadeira, a cadeira ela é importante sim, ela é fundamental, mas desde que a pessoa que esteja lá representando, continue representando as suas lutas, porque não basta ter uma cadeira lá e fazer de conta que nada acontece. Por exemplo, não vir conversar com um profissional que está aí sem o plano de carreira, não vir conversar com um profissional ou com os alunos que estão aí há quase 2 anos sem merenda, não ter essa preocupação. Então, de nada adianta você ocupar um espaço desse e não representar, ou usar isso como uma olha, educação é prioridade, quando você sabe que não é, que é contraditório. É a mesma coisa das pessoas que moram em condomínios fechados, luxuosos, falarem, que vai valorizar aqui os periféricos. Não vai, não sabe a necessidade dos periféricos, né? Então é bem contraditório. Aqui em Itapecerica, o que aconteceu?
Nós, diante das apresentações das candidaturas, nós tínhamos, lá quando a gente começou a reestruturar burocraticamente o partido, nós tínhamos se colocado como candidato a prefeito o Jorge Costa, com o vice do PT. O Jorge Costa, ele é do PSD, com o vice do PT. Aí tinham colocado o doutor Nakano, que é do PL, que é o prefeito atual, o Jones Donizete, que é do Republicanos, e o Ramon Corsini, que é do União Brasil. Então, foi a primeira colocação deles, de estarem vindo, a estrutura deles. Aí, com o desenvolvimento, com o processo indo, algumas alterações foram acontecendo. O Jorge Costa retirou a sua candidatura, junto com o PT, ele retirou a sua candidatura e passou a apoiar o Ramon do União Brasil. Diz que ia apoiar o Ramon do União Brasil. E aí, nesse processo, o PSOL tentou conversar com o PT, quando ele retirou, quando o Jorge Costa e eles não estavam junto com o Jorge Costa, pelo menos quando o Jorge Costa retirou a sua candidatura, o PSOL tentou diversas vezes conversar com o PT para ver se a gente conseguia fazer uma proposta de uma candidatura que realmente representasse os interesses da classe trabalhadora dentro das nossas realidades aqui. E não conseguimos essa conversa. Tentamos diversas vezes, outros membros do diretório também tentou, mas não conseguiu. E aí ele vem, o Jorge Costa vem e fala que vai apoiar a candidatura do Ramon Corsini do União Brasil. Dentro de um processo passaram-se alguns dias, ele já se colocou totalmente contra o Ramon, e aí, nesse processo que ele colocou para ele se apoiar o Ramon, nós fizemos várias reuniões e colocamos a candidatura da Adriana Abelhão, ambientalista, como uma candidatura de esquerda aqui no município, para representar realmente os interesses da nossa classe. E aí a gente apresentou a candidatura da Adriana Abelhão junto com o professor Ronaldo, como vice. Quando a gente apresenta essa candidatura, o Jorge Costa apresenta dele, e essa questão, antes do Jorge Costa apresentar a dele, o PT lança uma candidatura. Só que o que acontece? Quando ele lança uma candidatura de mulher, da doutora Luciana Barbosa, eles lançam essa candidatura e a gente passa por todo um processo, quando já está tudo ali meio que estabelecido, a candidata, a prefeita pelo PT, que é a Luciana, me chamou para conversar, mas uma conversa mais no sentido de duas mulheres, não no sentido de como pessoal. Eu não fui como presidente, porque se essa conversa fosse em relação aos partidos, tanto o PT quanto o PSOL, teriam que acontecer ali democraticamente, essas escolhas. E aí a gente percebeu que não tinha como voltar. A Luciana veio só com uma proposta dela ser a candidata a prefeita, e não disse que não tinha como a gente ter uma conversa quanto presidentes ali, quanto partido, tanto o PSOL como o PT, para que a gente pudesse construir democraticamente o que deveria ter para o município, ela como prefeita, se a gente, dentro de uma discussão democrática, ou a Adriana, e tentei colocar para ela, né, essa possibilidade, e a Adriana como prefeita, vamos marcar uma conversa, não houve essa conversa, e eles apresentaram a candidatura deles. E aí ficou aqui, né? A Adriana, infelizmente, a questão de duas mulheres, uma do PT e uma do PSOL, por conta dessa situação. Depois de que a gente já tinha tudo organizado e eles não quiseram, de verdade, uma conversa com os partidos. Eles só conversaram comigo. E eu não posso decidir. Não sou eu quem decido. E não sou eu que falo, realmente, você virá como prefeita e desconstruir tudo aquilo que nós estávamos na nossa luta, né? Então, até mesmo porque a gente tem algumas críticas, né, em relação à situação do PT,
em si, e aí a gente se apresenta aqui como a nossa candidatura de esquerda, a ambientalista Adriana, o professor Ronaldo como vice, e é essa situação que está. Hoje temos 6 candidatos à prefeitura, sendo a Adriana Abelhão pelo PSOL, a doutora Luciana Barbosa pelo PT, o Jorge Costa pelo PSD, o doutor Nakano pelo PL, Jones Donizete, Republicano, e o Ramon Corsini, União Brasil. São essas 6 candidaturas que tem aqui em Itapecerica da Serra. Certo. E indo para a parte final aqui da nossa entrevista, Vanusa, a gente sabe que o salário de um vereador é bem mais alto do que o salário de um professor. Não está na hora, né, do vereador passar a ganhar como um professor ganha? Nossa, meu sonho! O meu sonho seria, porque será que teríamos tantos vereadores? Tantos candidatos a vereadores? Né? Aí eu lanço essa pergunta. Será que teríamos? Ou então, nós, educadores, fôssemos tão valorizados, né, dentro desse nosso trabalho desenvolvido, que eu acredito ser um trabalho brilhante, né? E ser o inverso, né, Guilherme? Você já imaginou se fosse o inverso? O salário do vereador fosse igual ao salário do professor e o do professor igual de um vereador? Dentro da valorização que a gente tanto busca, dentro desse conhecimento, eu acredito que seria fundamental, né? E que teríamos um número bem reduzido de pessoas querendo se candidatar a vereador, eu acredito. Então, acho que é isso aí. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, da Vanusa, né? Gostei aqui de bater o papo com ela. E passo a palavra aí para a Vanusa fazer suas considerações finais. Ô, Guilherme, eu que gostei muito desse bate-papo. Eu já te conheço há um bom tempo, acompanho aqui o Mesa de Debate, que é importantíssimo, que é democrático. Vejo as conversas que você tem, esse debate que você tem com várias pessoas aqui do Brasil. Eu tenho acompanhado muito, já acompanho desde lá de 2019, 2020, onde vários amigos meus passaram por aqui também. Então, admiro muito, muito mesmo esse canal, por dar essa oportunidade da gente conversar, da gente colocar que existem pessoas que não se corrompe, né? Que existem pessoas que realmente estão aí em uma luta por essas mudanças, por essas transformações. Agradeço mesmo imensamente e coloco aqui que o Itapecerica tem um nome no qual vocês podem confiar, como prefeita Adriana Abelhão, 50, e professora Vanusa, 50555. Obrigada, viu, Guilherme? Então é isso aí, né? Tá certo que o canal começou em 2020, não 2019, mas tudo bem. Pode falar. Que acontece? Como a nossa luta lá do fechamento de sala foi em 2019, você trouxe aqui a Maiara e o Alex, e eles falaram um pouco sobre essa luta, eu acredito que em 2020. Por isso que depois eu falei de 2020. Não, a nossa bem. Luta lá começou em 2019. Não, tudo bem. Mas acho que é isso aí. Então, né, mais uma vez aqui agradecendo a Vanusa, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E peço aqui para o pessoal se inscrever, né, no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai e, claro, né, também no YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800, um CPF. Nós do Mesa de Debate somos uma mídia
independente, não recebemos, né, dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos. Então, para a gente continuar com a nossa independência política e trazer pessoas como a Vanusa e outras, né, que, né, compareceram no mesa de debates, né, a gente precisa aí do seu apoio, até porque que a gente, né, nós queremos fazer a cobertura em novembro, né, das manifestações contra o G20 no Rio de Janeiro. Então, quem puder ajudar a gente, né, a gente agradece e muito. Então é isso aí, pessoal. A programação por hoje é só. Um forte abraço e fui.